colegas do SUAS, tudo bem com vocês? Todo ano de conferências de assistência social eu recebo a mesma questão. Como fazer os usuários participarem dos conselhos, das conferências e dos outros espaços de controle social? Essa questão sempre desemboca para uma questão anterior, que é o seguinte, abre aspas, como fazer os usuários participarem? Aí, de modo geral, como ampliar a participação popular de modo geral. Lá na Constituição Federal, no artigo 204, está previsto o seguinte, que as ações governamentais na área da assistência social têm que ter como diretrizes a descentralização político-administrativa e a participação da população na formulação das políticas e no controle das ações, em todos os níveis, por meio de organizações representativas. Então, a gente localiza nesse ponto da Constituição a previsão do controle social na política de assistência social brasileira. A gente já tem um vídeo aqui sobre os níveis de participação social. É esse vídeo que eu vou deixar no card. E assim como o de hoje, esse vídeo ele não está vinculado ao tema de uma conferência de um ano específico, porque ele fala da participação como um todo. Não só nas conferências, conselhos, fóruns, mas a participação no geral, e não só no SUAS, a participação para todos nós. Então hoje eu vou procurar uma das respostas, só uma, tá? Porque deve ter muitas, mas aqui eu consigo pensar para essa pergunta. Como ampliar a participação social dos usuários? E aí é participação em geral, conferência, conselho, fórum de usuários, em todas as dimensões da vida social. Vamos lá para mais essa conversa? Eu sou Ana Pincolini e esse é o SUAS Conversas. Olá, colegas do SUAS, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai pensar em como contribuir para a pergunta que não quer calar. Como ampliar a participação social dos usuários do SUAS. Mas antes, eu convido você que ainda não me segue aqui no canal a clicar no sininho aí, a se inscrever, porque ele ajuda você a ficar por dentro das conversas que a gente traz para cá e ajuda a gente a chegar em mais municípios que precisam dessas conversas. E tudo isso é grátis. Convido também a me seguir lá no Insta, @AnaPincolini, a conhecer o meu livro Psicologia que Sobe Morro e Desce Ladeira e os nossos cursos, os nossos produtos. Para saber mais, vai lá no nosso site www.anapincolini.com.br, que tem muita coisa legal lá para contribuir com o humildinho do seu trabalho no SUAS, com destaque para o nosso queridão, o Funil de Aprimoramento do PAIF, que é uma ferramenta com um passo a passo para o seu CRA sair do quê? Do plantão das emergências. Voltando aqui para o nosso tema de hoje. Para tratar desse tema, eu quero propor 2 princípios, ou 2 focos de ação, digamos assim. E eu vou dar 2 exemplos práticos dos 2 focos, então vão ser 4 exemplos, tá? O primeiro foco é o seguinte, pensar se de fato existem espaços de participação, e aí eu falo para além do conselho de assistência, tá? Para ter participação social, eu preciso dar espaço para participação lá nos serviços do SUAS, tá? Vou dar 2 exemplos. Exemplo 1. Uma vez eu participei como ouvinte de uma assembleia de usuários em um serviço de acolhimento. Beleza, parece uma metodologia totalmente participativa, a Assembleia dos Usuários, onde eles são escutados, discutem o funcionamento do serviço, participam do funcionamento do serviço, da avaliação do serviço, enfim. Muito bem, todos falaram, os usuários falaram, os profissionais falaram, mas aí teve a hora de discutir as tais das regras do serviço, o que podia, o que não podia. Nessa hora, a participação foi a seguinte. Os profissionais leram as regras e perguntaram se alguém tinha dúvida sobre aquelas regras que estavam ali. Lá pelas tantas, um usuário pontuou sobre flexibilizar o horário do almoço ou o acesso à cozinha depois do horário, algo assim, eu não me lembro direito. Mas era algo em função de algum curso, enfim, alguma coisa que ele precisava ir atrás e essa troca do horário do almoço ajudava ele. A resposta foi a seguinte. Depois você passa para conversar com a coordenação, para melhor compreender por que essa é a regra. Ou seja, não se abriu nenhuma discussão da regra. Ficou assim. Você vai entender melhor por que depois a gente conversa.
Claro, né, colegas, ninguém vai querer mudar regras que alterem a segurança do local, o respeito aos outros. A regra não vai virar, pode socar o outro que não vai acontecer nada. Não, mas algumas coisas operacionais que não têm a ver com pressupostos básicos do funcionamento do local para segurança, enfim, algumas regras mais operacionais, elas podem e devem ser discutidas, de tempos em tempos. É para isso que servem as assembleias de usuários. Então aí todo mundo pactua, usa aquela regra. Se a regra funcionou, beleza. Se ela não funcionou, se altera novamente na outra assembleia. Se ela piorou, se volta para o funcionamento anterior. Então a participação é fomentada quando nos serviços nós criamos espaços de participação e tomada de decisão de fato coletiva. Outro exemplo, lá no livrinho do PAIF, é o seguinte, então, segundo exemplo de criar espaços. Esse livrinho aqui, tá? Que é a nossa Bíblia do PAIF, vai ter o seguinte, tá? Abre aspas. Ressalta-se a importância da participação dos responsáveis pelo grupo familiar. Aí ele está falando das oficinas com famílias, né? Que são os responsáveis, os RFs, que participam. Aliás, eu sugiro que não sejam responsáveis, mas os representantes familiares. Tá, e depois de dizer que é os representantes familiares, nesse trecho por acaso está responsáveis, ele diz assim, para tal, ou seja, para garantir a participação dos RF, é imprescindível que os horários de funcionamento do CRAS sejam adequados às possibilidades de participação desses membros da família. Sugere-se que os horários de funcionamento do CRAS sejam definidos em conjunto com as famílias do território. Fecha aspas. Isso, gente, está na página 23 das Orientações Técnicas do PAIF, volume 2, lá de 2012. Passados mais de 10 anos, eu realmente não sei qual CRAS conseguiu construir horários de atendimento junto com as famílias. E não é culpa nossa do CRAS, não é culpa da prefeitura, não é culpa das famílias. É que a forma como as coisas são organizadas, elas acabam deixando as coisas muito engessadas. Nós queremos equipamentos participativos em estruturas que são engessadas. E aí não combina. Você quer fazer, por exemplo, um grupo das 20 às 21h30, mas aí vai ter a hora extra com adicional noturno, que vai estar barrada no município porque já estourou o máximo de horas extras, ou vai ter não sei o que impossibilita, que não permite a abertura do serviço, ou vai ter uma outra coisa para dificultar. Então eu não quero dizer assim, se chibateia, vamos ensacar a viola. Não, eu quero dizer, esse é um desafio, né? Se eu quero que as famílias participem, bom, dependendo do horário, elas estão trabalhando e elas não vão conseguir ir mesmo. Então, isso são pautas, sim, que a gente tem que pensar. Aqui o que a gente conseguiu nos CREAS foi ter alguns dias até às 19h30. Isso foi o que a gente conseguiu e já está bem bom, porque talvez muitas famílias não conseguissem participar, não conseguissem ir nas ações. Mas claro, se a gente tivesse uma assembleia, talvez as famílias pedissem ainda mais tarde ou ainda mais dias até às 19h30. Então essa é uma pauta diretamente relacionada a ampliar espaços de participação. Tanto da participação em si, de conseguir ir na oficina, de conseguir ir no grupo, de conseguir frequentar o atendimento, quanto da participação na tomada de decisão sobre o funcionamento daquele serviço, que afinal foi feito para atender a população. Para isso, eu tenho que criar, então, espaços de participação. E claro, pode ser que isso venha nos fóruns de usuários, que venha de lá dos fóruns, tem que abrir os CRAS até mais tarde, enfim. Não é que não existam espaços, mas nós temos que criar ou que aperfeiçoar os espaços dentro dos serviços. Já existem espaços? Sim, já existem. Mas quanto mais espaços, mais aparecem as demandas dos usuários, mais o quê? Participação. Tá? Então, criar espaços de participação efetiva dentro dos serviços. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é a participação e a metodologia do nosso trabalho. Eu já dei pinceladas sobre isso nesse vídeo aqui que eu estou deixando no card, mas aqui eu queria aprofundar um pouco. Até que ponto a metodologia que a gente tem utilizado tem sido de fato participativa? E aí eu vou citar de novo 2 exemplos. Eu citei 2 lá na criação de espaços e eu vou citar 2 aqui no pensar a metodologia. A primeira, o primeiro exemplo é a questão do modo como eu elaboro junto com a família o plano de acompanhamento familiar.
Eu já falei bastante nesse outro vídeo aqui do card, em que eu pontuei até que ponto os nossos PAFs são instrumentos de autonomia e promovem, de fato, a participação da família na construção do plano de acompanhamento dela. Afinal, é o acompanhamento dela. Então, falamos bastante do PAF enquanto instrumento de autonomia, de participação, construído com a família, não construído pela equipe técnica, na cabeça do técnico, no caderno do técnico. Como a gente tem bastante vídeo sobre isso, eu vou deixar eles no card, alguns na tela final para você assistir. Mas o primeiro ponto, pensar na metodologia do PAF. O segundo ponto, que eu quero destacar mais, é qual metodologia a gente prioriza para o acompanhamento e para o atendimento das famílias. A gente prioriza as metodologias coletivas ou não? Eu recebo muitas perguntas lá no canal, no Instagram e mesmo nos cursos com o seguinte título: como implantar os grupos? Ou nosso CRAS ou CREAS tem poucos grupos. Ou estamos avançando, mas ainda estamos muito presos ao atendimento individual, particularizado. Aí eu tenho dito o seguinte: quanto mais grupos a gente fizer com os nossos usuários, quanto mais espaços coletivos a gente promover, quanto mais as metodologias de acolhida, de atendimento e de acompanhamento forem coletivas, mais participativos serão os nossos usuários. Afinal, por mais simples que seja um espaço de fala no coletivo, mesmo uma simples apresentação de participantes, por exemplo, numa acolhida, ela já vai acostumando essa pessoa a se colocar, a falar diante das outras, ou seja, a expressar as suas questões. Aos poucos ela vai conseguindo se colocar mais e mais, ela vai vocalizando as suas demandas. E aí eu vejo serviços do SUAS que, sei lá, 1/3 das atividades são coletivas. Aqui também nós temos essa dificuldade, né? Quando devia ser o contrário, a gente devia ter 1/3 das atividades particularizadas, por exemplo, e 2/3 coletivas, né? Tem um texto, e aí para nós refletirmos por que isso acontece, tem um texto bem legal que eu trabalhei ele com os alunos da jornada de atualização em psicologia do SUAS no ano passado, e esse texto trata disso, né? Eu vou deixar ele aqui para vocês baixarem. Mas lá pelas tantas, enfim, o texto, ele dá a entender que as políticas públicas, e ele usa essa expressão, elas acabaram capturadas pelo paradigma liberal, capturadas pelo modelo liberal, do atendimento individual, do consultório, entra um e sai outro, perdendo a potência das coletividades. Então eu me pergunto se a gente não perdeu a mão, né? Já que a maior parte das teorias de grupos que nós temos são aí de meados dos anos de 1970, não é algo novo. Tivemos aí, só para citar a psicologia, ali nos anos 1970, o movimento grupalista, o movimento institucionalista, a psicologia social comunitária, a esquizoanálise, as teorias de dinâmica de grupos. E quando a gente vai olhar a pedagogia, encontramos o mesmo movimento. A pedagogia participativa, o Paulo Freire, a pesquisação, a pedagogia do oprimido, né? As teorias do Vygotsky. E no serviço social também. Tinha lá o serviço social de grupo, de caso, de comunidade. Claro, o serviço social passou por uma reconceituação bem importante. Mas eu quero pegar a parte de grupos, do grande boom de surgimento de teorias de grupos, tanto nas outras áreas quanto na saúde também, por exemplo, saúde comunitária, medicina de comunidade. Isso é muito prevalente nos anos 70 e meados dos 80 e tem muita referência sobre o trabalho com grupos aí. Eram muitas metodologias com grande potencial para fortalecer comunidades enquanto atores políticos. Nunca é demais dizer, né? Não políticos partidários, óbvio, mas atores políticos no sentido de comunidades que buscavam os seus direitos e que participavam das decisões que influenciavam aí a sua comunidade. Então, o preparo para desenvolver grupos, eu imagino que ele era, inclusive, mais fomentado desde a graduação, já que pipocavam tantos estudos sobre grupos. E aí eu fico pensando, diante dessas tantas referências que a gente tem lá nos anos 70 e 80, nas formações de nível superior mais frequentes na nossa política de assistência social, que são o serviço social, a psicologia, a pedagogia, por que justamente nessas formações que tem tantas referências nos anos 70, a assistência social, como diz o texto, ela foi capturada por esse modelo individualizador,
individualizante? Será que se teríamos continuado no viés coletivo, não teríamos usuários mais participativos, enfim, maior participação popular? Eu já ouvi também algumas análises sobre essa pergunta, no sentido de que esses movimentos grupalistas, eles surgem bem nos momentos mais repressivos, no caso da América Latina, em meio a ditaduras civis militares. Então, talvez o fato de não poder falar, de não poder se organizar enquanto movimento social, acabou dando um empurrão para o contrário, né, para justamente se organizar. Mas hoje, que todos são livres para falar, para se organizar, ao contrário, parece que cada um está fechado no mundo do individual, das suas necessidades individuais, das necessidades da sua família, que são atravessadas por questões coletivas. Então, claro, até por surgirem nesse período, que era um contexto completamente diferente de agora, quando a gente vai olhar para essas teorias, é preciso analisar e, de certa forma, atualizar, adaptar essas teorias ao contexto deste momento. O SUAS, por exemplo, não existia, né? Adaptar ao contexto desse momento. Mas, como eu disse, nós temos referências muito boas no sentido de trabalhar com coletivos, com comunidades, com coletividades e utilizar metodologias que também favoreçam a participação popular. Se a gente voltar lá para os anos 1970, nós vamos achar muita coisa que já era feita nesse sentido bem antes do SUAS, bem antes do SUS. E aí eu pergunto, será que perdemos a mão? Será que o SUAS e as políticas públicas em geral também foram capturados pelo modelo individualizante do nosso tempo? Fica aí o convite para vocês e para mim também, pois eu tenho feito isso, para revisar todo esse conhecimento acumulado nessas décadas de ouro sobre grupos e coletivos, certo? E se você gosta dos nossos conteúdos aqui das Suas Conversas, se ele contribui com o miudinho do atendimento no SUAS aí na sua cidade, curta, compartilhe, discuta esses vídeos, utilize eles no seu trabalho e a gente se vê na próxima conversa. Tchau!